Queridíssimo telespectador, bem-vindo a mais um programa Tribuna Jovem, que você assiste aqui na TV Assembleia SP, que você sintoniza no digital aberto 61.2, pela NET é o canal 7 e na Vivo é o canal 9. Uma salva de palmas para nossa plateia mais bonita do Brasil, tirando esse cara do meio de cavanhaque, que é justo, né? Também não dá para ser perfeito. E você voltou, né? Hoje eu vou deixar você na cota dos bonitos, beleza? Para não ter confusão. E o nosso convidado é uma figura muito especial, é um grande amigo, sempre prestigiando nossos programas. Ele é tanta coisa, se eu começar a falar aqui vai passar os 30 minutos. Deputado e secretário Floriano Pêssaro, seja bem-vindo. Obrigado, Valtinho. Eu vi lá Walter, eu não conheço o Walter. É Valtinho. Walter Abrão era seu pai. Walter Abrão é Você é o pai. Valtinho, o querido Valtinho. Querido, você tá bom? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Me conta uma coisa, você hoje é deputado federal. Sim, exercendo a função de secretário de Estado do Desenvolvimento Social, a convite do governador Geraldo Alckmin, desde janeiro de 2015, portanto, licenciado do mandato. Você está licenciado, você é deputado federal, está licenciado e hoje é secretário. Mas você era secretário da Assistência Social. E aí juntou a Secretaria de Assistência Social com a de Desenvolvimento, que mais ou menos cumprem aí, eram funções paralelas, mas que poderiam andar no mesmo trilho, é isso? Algumas das ações do desenvolvimento, especialmente na área de formação, capacitação, qualificação profissional, e outros programas que estavam na Secretaria da Justiça também. Ah, saiu. Então, o CONDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com seu fundo, foi para a Secretaria de Desenvolvimento Social, legal. assim como o COED, que é a Coordenadoria de Ação de Prevenção às Drogas, junto com o programa Recomeço, que é um programa robusto, um programa grande, que trabalha com a questão da drogadição, com jovens e drogadição, também foi para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela ficou, além da assistência, segurança alimentar, qualificação profissional, questão das drogas, prevenção, especialmente tratamento, junto com a Secretaria de Saúde, e a questão do idoso, parte dos adolescentes infratores ou em liberdade assistida ou cumprindo medidas socioeducativas, também estão sob o comando da Secretaria de Desenvolvimento Social, LA e PSC, Prestação de Serviço à Comunidade. Então, ficou a secretaria mais robusta. Ficou legal. Deixa eu falar uma coisa, você foi vereador, tá certo? E você também foi secretário municipal da Assistência Social. Sim. E você fez um trabalho bem legal, né? Não, foi legal mesmo, não estou puxando o saco. Se eu achasse que não fosse, eu te falava, você é meu amigo. Foi um trabalho bem legal, diminuição de pessoas em condição de morador de rua, de abandono. Eu lembro que tinha números. A campanha Demais que Esmola de Futuro. Demais que Esmola de Futuro foi muito legal. 4.000 crianças das ruas de São Paulo que faziam malabares e vendiam bala nos cruzamentos. Quer dizer, dando uma vida digna, tornando essas pessoas... Dando cidadania. Dando um RG, né? Porque eles deixam, né, praticamente deixam de ser cidadão, de ser até gente, muitas vezes, vivem em condição o que a gente faz, análoga a mamíferos, a uma coisa horrorosa, né? O que a gente faz, Valtinho, é o seguinte, a gente entrega aquilo que é direito, né? Eu digo para o governador Geraldo Alckmin, que na minha opinião, de todos os homens públicos que estão aí colocados, é um dos homens mais preparados que nós temos no Brasil como governador, 4 vezes governador do melhor e mais desenvolvido estado da federação. Eu digo o seguinte, governador, o que nós fazemos no campo social é entregar direitos. É um direito. É um direito. É um direito. Claro. É um direito à habitação, é um direito à alimentação. É constitucional. É um direito à moradia. Então, é constitucional. Isso está preconizado, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, na Lei Orgânica da Assistência Social, no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, você tem uma previsão legal. O que os governos devem fazer? Cumprir a lei. Se cumprir a lei, nós vamos ter uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna. Tá certo. Tem pergunta na plateia já? Alguém já? Não? Então deixa. Então eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Você é o secretário estadual, você não vem para o município. A ideia é continuar. Você vai vir para a gestão Dória ou não? Não. Nós estamos continua... ajudando. Não, é um timão, né? Eu vi, tá bem misturado, né? Veio o Bruno, você ficou, veio o Lepic, o outro foi. Quer dizer, vocês estão montando um timão. Veio o Jorge Damião para o esporte. Quer dizer, é uma galera que tá juntando aí as forças do município e do estado. Acho que esse é o princípio da gestão Dória, tá junto com o governador fazendo as tarefas. Eu queria ouvir, e a Soninha vai ser a secretária da Assistência Social, que é uma pessoa que dialoga bem. Sim. Né? Especialmente com eu os gosto muito movimentos dela. sociais. Então, exatamente, perfeito.
A questão é o seguinte, droga, né? Eu queria ouvir a tua opinião e o que você imagina que a tua gestão, com a sua competência e com as qualidades que a Soninha tem. Hoje você tem uma série de casos de pais desesperados, sem condição financeira, que perdeu o filho para as drogas. Se ele chama a polícia, o filho pode acabar sendo preso e tal. Ele também é refém da dívida que o filho faz na rua com droga e tem sua família ameaçada. E você não tem hoje, eu posso estar desinformado, você me corrija, mas você não tem hoje um serviço privado com resultado positivo, muito pouco e muito caro. Público com resultado positivo, eu vejo com muita escassez, né? Qual que é a fórmula que o dinheiro possa comprar para que o jovem, que é vítima, né? O usuário de crack, principalmente, é um cara doente, né? Ele não é um baladeiro, ele é um cara doente, ele é um cara que perdeu essa guerra, né? Como é que você traz esse cara de volta? Eu acho que tem duas coisas que são fundamentais na atuação do poder público. Uma é a prevenção, outra é o tratamento. Então, esses são os dois pilares do programa Recomeço, que hoje já é considerado o melhor programa de tratamento e prevenção do Brasil. O Recomeço é um programa do governo do Estado de São Paulo, ele tem 5 anos, é um programa extremamente estruturado, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, Justiça, Cidadania e Saúde. Então. Quer dizer, é interligado. E Segurança Pública. É um programa de governo. É um programa de governo. E é um programa que funciona junto com as prefeituras, junto com os municípios. E é um programa que hoje atende quase 3 mil pessoas que estão em tratamento, seja em comunidades terapêuticas, seja em leitos hospitalares, para desintoxicação. Só para tem muito disso. Mas o cara tem que querer? Ou se precisa ser meio na marra, em homenagem à família, vale a pena? Não, primeiro as pessoas têm que querer, porque se você não quiser sair das drogas, você não vai sair. Agora, você não vai sair sozinho, porque você se torna um dependente químico. A dependência química, muitas vezes, é além das nossas forças. Sim. Tá certo? Ela tem maior que o cara. Ela tem uma questão patológica, ela tem uma questão de doença, ela tem uma questão psíquica, muitas vezes psiquiátrica, de saúde mental. Então, é preciso tratar dentro do campo da saúde mental. Em CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, CAPs Álcool e Droga, os CAPs ADs, o CRATOD, que é o nosso... CAPs tem no Estado? Nós temos em todas as cidades do Estado. Tem todas as cidades do Estado tem CAPs. São Paulo são talvez, 30, né? Talvez a cidade de pequeno porte não tenha um CAPs, mas aí você tem na cidade regional próxima, maior. Né? As cidades têm os seus CAPs, é um serviço público da saúde do SUS, e o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, tem o seu centro de referência especializado, que é o CREAS. Então, o CREAS da Assistência Social, trabalha junto com os CAPs, referenciando o dependente químico na comunidade terapêutica ou num hospital de tratamento de curto prazo e a família, porque é preciso envolver a família nesse tratamento. Isso. É porque você imagina o desespero do pai e da mãe, né? Ver o filho chega em casa, roubou a televisão para ter droga, aí você está na tua casa, você tem que esconder o filho, porque você é pai, né? Você não vai entregar o filho. Só para esclarecer que é importante, Valtinho. Hoje, e falar também para a nossa plateia, hoje nós temos uma epidemia. É uma epidemia. É uma epidemia. Há 20 anos, nós falávamos com jovens qual era o principal problema. Álcool. Tinha que tratar a questão da dependência química, que é uma droga lícita. Porque você tem as drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, etc., heroína. Sim. E você tem as drogas lícitas, que é o tabaco e o álcool. Então, nós falávamos naquela época que nós tínhamos que ter um cuidado especial com a questão do álcool. Hoje, a grande epidemia mundial, não é só no Brasil, mundial é o crack. É o crack. É porque é uma droga barata. Os Estados Unidos são campeões de consumo de cocaína. E o Brasil hoje é campeão mundial de consumo de crack. Porque é barato e vicia rápido. Né? E atinge especialmente os jovens. Os jovens são os mais vulneráveis nesse campo. E me parece, você pode falar com mais clareza, que o crack ele vai definhando, ele não chega a matar, mas ele vai definhando a pessoa até que ela chega num estado Walking Dead, vira um zumbi, e aí torna-se irreversível. É impressionante. É um negócio assustador. Eu vou sempre a Cracolândia, por ossos do meu ofício, por trabalho, vou lá, fico lá, converso com as pessoas. Com assistência social desde a época da prefeitura. Converso lá, inclusive conversava com a turma do Braços Abertos, que era o programa do município, que é um programa ruim,
programa que não deu certo. Eu falo sempre com o prefeito Haddad, a maior prova que o Braços Abertos deu errado é que quando nós chegamos lá, Braços Abertos e Recomeço, nós tínhamos 400 pessoas que frequentavam o fluxo, ou seja, o consumo permanente diário de crack. Hoje, 4 anos depois do governo Haddad, nós temos 1.200. Então, multiplicou por 3 o número de dependentes químicos. Como é que pode dizer que o programa deu certo? O programa deu muito errado, e por vários fatores. Deu dinheiro para dependente químico, concentrou todos os serviços lá, inclusive o de moradia. Quer dizer, a pessoa podia comprar na rua e subir para fumar no quarto, uma pedra de quarto, crack, pago pela Prefeitura de São Paulo. Então, é claro que isso não podia dar certo, e não deu certo. Agora, contrataram avaliações externas e tal, ou pesquisas com 80 dependentes, dizendo, você consome mais ou menos droga agora? Não, eu consumo menos, claro, o sujeito ia dizer. Mas, independente disso, porque agora com a eleição do prefeito João Dória, nós vamos unificar os programas e vamos trazer tudo para o campo do recomeço, que esse é um programa que tem dado resultado. Recomeço. Nós temos um nível de efetividade de quase 60%, que para níveis internacionais é alto. De cada 10 pessoas que entram no programa, 6 saem adictas, 6 saem curadas da dependência química, depois de um processo de 6, 7 meses. Mas é internado? Ele chega a ser internado ou ele tem um convívio? Em geral, em comunidades terapêuticas. Assim, vocês não é uma internação hospitalar. Entendi, mas isso, é isso que eu queria falar. Forçado. Mas, assim, vocês não podem fazer internação compulsória. Até poderia o Ministério Público não pega no pé? Não. Isso está previsto na legislação, na lei antimanicomial brasileira. Se eu tiver um filho que usa droga, se tiver um laudo se eu for lá e falar, eu quero que vocês fazem na marra. Não é você, é o médico. O único que pode internar alguém a prerrogativa não é da família, é o médico. É o psiquiatra. Tá, Qualquer psiquiatra. Deixa eu ter uma pergunta na plateia. Qual que é teu nome? Bruna. Fala, Bruna. Oi, secretário, tudo bom? Eu queria saber se, na verdade, nem sempre quem usa droga, não só quem usa droga, tem pessoas com problemas mentais também que vão parar na rua. Eu queria saber se tem algum projeto social para isso também. Para essas pessoas específicas. A prevenção. Na verdade, assim, que não usam drogas, mas tem problemas mentais. O Floriano é bom nesses números. Faz essa, complementando a pergunta, Bruna, né? Isso. Complementando a pergunta da Bruna, é o seguinte. Quais são os tipos de moradores de rua? Acho que é mais ou menos isso que a gente queria saber. Né? Você conhece bem esses dados. Hoje nós temos em torno, isso é pesquisa censo da FIP. Quantos são e quais são os tipos? Em torno de 16.100 moradores de rua na cidade de São Paulo. Na cidade? Na cidade de São Paulo. No estado inteiro de São Paulo nós não temos um censo. Mas pelos dados que nós temos no Sistema Único de Assistência Social, que são registrados pelo CRAS, nós temos por volta de 50 mil moradores de rua no estado de São Paulo, morando nas grandes cidades do estado. Certo. Algumas pequenas têm lá o morador tradicional, aquele morador da praça. Né? Que é o famoso louquinho da praça, como se falava antigamente. Isso. Bom, o fato é o seguinte, a nossa preocupação é que nós temos cada vez mais moradores em situação de rua. E esses moradores de rua, em geral, se tornam dependentes, especialmente do álcool, como a primeira forma, digamos assim, de aliviar a tensão que mas você usa aí pôr em colunas? Acho que o que a Bruna quer dizer é o seguinte, por exemplo, olha... pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, o Dr. Pang, fez uma pesquisa sobre prevalência de saúde mental em população de rua. É em torno de 70%. Ou seja, de cada 10 moradores de rua, 7 têm algum tipo de transtorno mental, incluindo a dependência química. E 3 estariam numa condição de mental melhor, né, numa condição mental, digamos, normal, entre aspas, né, mas em condição de sair da rua, com alguma facilidade. Poderia ser ressocializado com mais facilidade. Exatamente, uma convivência familiar, comunitária, um restabelecimento social. Mas para isso é preciso agir no conjunto, porque você não consegue dissociar uma coisa da outra, a não ser por uma pesquisa específica, né? Então você tem que agir no conjunto, ou seja, você tem que pegar o conjunto de população em situação de rua e albergá-las, né? Levar para equipamentos sociais, jamais distribuir coisas na rua e trabalhar a prevenção, porque nós temos hoje na cidade de São Paulo 1.000 novos moradores de rua todos os anos. Então, mas deixa eu fazer um parênteses na tua fala.
se a gente tem 70% de pessoas com problemas psicossociais que vão parar na rua, é por falta de medicação, de tratamento e coisas mais, não é isso? Ou eles passam, a partir desse momento, que é uma condição subhumana, a pessoa se põe numa... Ela por exemplo, tem um bipolar ou qualquer doença psíquica importante, né? E ela deixa de tomar o remédio, ela passa a não ter mais coordenação das suas funções e tal. Veja, a questão não é só remédio. O remédio pode ajudar desde que o acompanhamento seja um acompanhamento feito num CAPS, num ambulatório, etc. Certo. Você tem internação em caso de desintoxicação. Mas o que eu acho que é mais interessante, até para responder para a Bruna, é que você precisa trabalhar a prevenção. Nós temos hoje uma visão estratégica sobre a primeira infância. Lá na formação afetiva, cognitiva do ser humano, dos 6 meses, aliás, do 0 aos 6 anos, né? Mas nos primeiros 6 meses de vida, nos primeiros 3 anos de vida, trabalhar a questão cognitiva da formação do cérebro, a questão afetiva, né? A questão de relacionamento. O Brasil negligenciou os seus bebês, né? Negligenciou. Então hoje nós temos hoje adultos paga o preço que têm um dessa nível ressaca. de violência, de incompreensão, de intolerância. Tudo isso tem a ver com a formação do cérebro, tem a ver com a formação do cérebro, a ver com a formação social e psíquica. Então é preciso trabalhar hoje a primeira infância. Aqui no governo do Estado de São Paulo a gente tem isso claro, o governador tem investimento claro no programa Primeiríssima Infância, que é uma parceria da saúde com a educação, com a assistência. Qual que é o orçamento da tua secretaria? Orçamento de 1 bilhão. É bom. 1 bilhão. Porra, um bom número, né? Mas não é só dinheiro, é a articulação que a gente faz. Claro, porque a claro, gente pega claro. esse 1 bilhão que a gente tem e praticamente dobra. Além do fato que nós aprovamos aqui na Assembleia o ano passado o Fundo de Combate à Pobreza, Sim. que é um percentual a mais da cerveja e do cigarro, para retroalimentar o Fundo Estadual de Assistência Social. Então, com isso, nós conseguimos... É o tracinho do ICM para o CDHU, agora é um tracinho no cigarro Exato. e na bebida para o... Exato. Olha que bacana. Exato. E o Fundo de Sabia Combate disso. à Pobreza vai alimentar o sistema social com mais 1 bilhão. Então, nós vamos conseguir... É porque o trabalho social tem que ser um trabalho meio, né? Meio. Não é um meio. trabalho fim, né? Meio. O cara não fica escravo Meio. de uma assistência social eterna. Se ele está na assistência pra ele- social, é porque alguma política pública outra falhou. Tá certo. Então ele vai parar na assistência. Agora, num horizonte de 42 milhões de habitantes que tem no estado de São Paulo, se ser claro, evidente que para quem é ou para o parente é muito importante, mas da maneira numérica, eu vou até ser um pouco leviano na pergunta, mas de maneira numérica, 42 milhões de habitantes com 50 mil moradores de rua é um número praticamente irrisório. Mas é como na capital. Se você pensar, na capital você tem 11 milhões de habitantes E tem 16 mil moradores de rua. Então, e você tem experiência para Mas isso? é que é uma cidade, né? Sim. 16 mil pessoas morando na rua é uma cidade morando na Claro, rua. claro que é. Mas assim, você tem biografia para isso, você tem probidade para isso, você tem experiência para isso. Qual que é a solução suprapartidária de união de forças para que a gente consiga eliminar de uma vez por todas Não vai. Não há isso, solução. Isso não há solução. Não há solução. Eu quero deixar isso muito claro. O mundo inteiro convive com moradores em situação de rua. Valtinho, você é uma pessoa viajada. Se você for a Paris, você vai encontrar 6 mil moradores de rua em Paris, que moram ali nas beiras do Sena, etc. Se você for em Los Angeles, tem até alguns filmes sobre isso, 17 mil moradores de rua. Washington, capital da nação mais poderosa do mundo, tem 12 mil moradores de rua. Ou seja, é um negócio que a sociedade vai ter que se acostumar a Londres, conviver. Paris, Lisboa, qualquer... Não tem jeito. O modelo econômico capitalista, ele é excludente. Então, o que acontece? Cabem aos governos reincluí-los. Reincluí-los. E essa é uma ação contínua. É uma ação contínua, ela não termina. Ela precisa ser o tempo todo. É uma ação social contínua. Tem que eu vou tirar um pratos. sujeito da rua, vou devolvê-lo à sua comunidade, vou devolver a dignidade, vou qualificá-lo, vai reintroduzi-lo vou na reintroduzi-lo sociedade. na sociedade, na convivência familiar, comunitária. Certo. E vai aparecer outro. Entendi. Então, assim, o que eu não posso é a inação. Quer dizer, não faz nada, não tem faz 50, nada. vira 100, vira 200. E isso, quero deixar claro aqui, aconteceu em São Paulo. Nos últimos 4 anos, nós tivemos uma falha enorme na questão da população em situação de rua. E é por isso que saiu de 12 para 16 mil. Porque na minha época como secretário... Eu lembro, você pegou com... Eram por volta de 11. Nós tirávamos 1.000 moradores de rua
por ano das ruas. Muito e chegavam legal. 1.000. Então, quando Entendi. eu terminei a gestão, nós tínhamos por volta de 12.500. Você acaba meio trocando, mas enfim. É mas um trabalho trabalho permanente. permanente. Nós temos uma pergunta. Qual que é teu nome? Júnior. Fala, Júnior. Aqui nessa casa, na Assembleia, teve a CPI da epidemia de crack. Eu queria saber se essa CPI dialogou com a sua secretaria. Muito. E qual o resultado prático que resultou a CPI. O relatório... Deixa eu aproveitar Pois a não. pergunta. Combater o narcotráfico de verdade, né? Não essa porcaria que está sendo feita, de verdade, ajudaria, resolveria o problema dos jovens entregues às drogas? Ajudaria muito. Ajudaria muito. Eu Porque acho que... entra por fronteira, né, Bonitão? Ela chega no porto, chega no terrestre. Nós não temos nenhum controle de fronteira no Brasil. Nenhum. Né? Um pouco é feito pelo Exército, muito pouco pela Polícia e Receita Federal, basicamente só nos pontos, e a responsabilidade acaba caindo nas costas do Exército Brasileiro. Mas o governo federal não investe. Se você pensar as fronteiras americanas, especialmente com o México, que foi tema da campanha do Trump agora, é impressionante. Claro que ninguém vai construir muro. O nosso muro teria que ter 8.000 quilômetros. Não, lógico. Mas você percebe que há uma preocupação. Mas... Aqui no Brasil é o contrário, né? Há uma negligência nesse sentido. Então, porque você acha que a droga não entra clandestina, a droga entra por corrupção, Floriano. A droga entra o tempo todo dia, claro, em todos os lugares. Hoje tem drone, tem satélite, tem tudo. Agora além Imagina. disso, o relatório da CPI aqui da Assembleia, eu quero cumprimentar os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de São A Paulo, pergunta foi muito que pertinente. fizeram uma CPI brilhante. Eu acompanhei de perto. Muitas vezes as pessoas falam, o que faz a Assembleia? Faz coisas importantes como esse relatório da CPI do crack. Eu aconselho, recomendo o telespectador entrar no site da Assembleia, CPI do crack, pegar o relatório e ler o relatório. Porque o relatório Dá uma palhinha, dá um resumo, dá um extrato. pra basicamente isso. O descontrole na oferta, ou seja, a quantidade de drogas que estão disponíveis e acesso O site do da crack. Assembleia está aí, al.sp.gov.br, vale a pena aí levantar Não, vale a essa pena pauta. ler o relatório. Primeiro, a oferta, é preciso uma atuação mais forte na oferta. Segundo, prevenção. Nós ainda temos uma prevenção muito precária, aquilo que eu dizia da primeira infância, cuidar dos nossos jovens, cuidar das nossas crianças, para que elas não tenham na droga uma opção. Hoje a droga, para essa juventude que está aí, acaba sendo uma opção De lazer. de lazer frente à angústia, né, ao desespero, à ausência falta de familiar. perspectiva. A ausência familiar. Os pais não estão presentes, pai e mãe não estão em casa, os filhos ficam sozinhos, voltam da escola e ficam sozinhos, não tem o que fazer, não tem área de lazer, a CPI identificou isso. Que legal. Zona Sul de São Paulo, várias regiões, não tem um equipamento cultural, não tem um equipamento de esporte. Quer dizer, a única coisa que sobra... Sobra o quê? Viajar. Vai viajar. Aliás, Vamos viajar. tá lá, né? Vai viajar nas drogas. Então, é preciso uma atuação preventiva. E depois, obviamente, a ampliação Ocupar o espaço ocioso do jovem para que a droga não ocupe. Claro. Se ele não tem o que fazer, a droga passa a ser uma opção. É verdade. O relatório fala de forma muito inteligente Que legal. que a droga não seja uma opção Entendi. para o jovem. E há outro ponto que eu queria dizer que é importante aqui para a Assembleia, para toda a sociedade, é a questão religiosa. Porque há, Valtinho, um preconceito imenso em relação, especialmente aos evangélicos. Eu sou judeu, eu posso falar com tranquilidade. Os evangélicos e as igrejas... Você é judeu, eu sou árabe. Você é árabe. Se eu soubesse, eu tinha feito Aqui uma nós pergunta. estamos na faixa Se eu de soubesse, Gaza. eu teria feito umas perguntas pior, pô. Veja só, Valtinho, os evangélicos e suas igrejas... Você sabe quando um judeu e um árabe faz negócio, quem perde, né? O governo. Né? governo. Avisa o Geraldo lá para deixar a gente longe. Olha, Continua. As igrejas evangélicas, assim como as igrejas católicas, vêm fazendo um trabalho excepcional na relação da drogadição. Nós temos o Frei Hans, o Padre Haroldo em Frei Campinas. Hans. Parece que é um negócio que vai bem, né? Funciona bem, são comunidades terapêuticas. Nós temos várias comunidades terapêuticas evangélicas. E muitas vezes a academia, especialmente a universidade, o Conselho Regional de Psicologia, fica assim, porque política pública não pode ter a liturgia ou não pode ter a pregação. É uma bobagem. Bobagem, Porque tem que salvar o cara. questão espiritual, Lógico. especialmente para o dependente químico, ela é importantíssima. Ela é importante na vida de todo mundo.
ter fé, né? Você pode até não acreditar em Deus, mas a fé, a coisa interna, não é? Alguma crença, e as religiões ajudam nisso. Então, no relatório da CPI aqui na Assembleia, também apareceu um capítulo especial mostrando o quanto as religiões, sim, inclusive a comunidade judaica de São Paulo, Todas. comunidade árabe, os muçulmanos fazem um trabalho excepcional na questão da saúde mental e da drogadição. Pergunta da plateia. Qual é o seu nome? Martina, Fala, Martina. eu queria saber quais os critérios de apoio político que o senhor usa para definir quem você vai apoiar. Bom, primeiro, cumprimentar a Martina, nome lindo, nome da minha sobrinha, adoro esse nome, Martina. E apoiar em que sentido, Martina? Como apoiar em que sentido? Em eleições? geral, assim, Políticos. pode ser. A pergunta é política. Qual é o critério assunto de Porque o Floriano é deputado. social, né? Dos Não. problemas sociais. Não, assim, acho que, deixa me permitir, quer dizer o seguinte, quais são os políticos envolvidos nas questões sociais e você é um deputado com 100 e tantos, quantos votos você fez? 114 mil. Olha, que beleza, hein? Maravilha, hein? Graças a você, eu sou Bastante, espinha hein? de peixe. Você que me ensinou a fazer campanha. Martina. Olha, quem sou eu, pessoal? Quem sou eu? Se eu soubesse, eu tinha mandado uma Você tia só não fiscal. aplica pra você, mas você Coitado ensina de pros mim, outros. Floriano. Coitado Por isso você de tem mim. tantos amigos. Coitado de mim. Mas 114 mil votos. Acho que a pergunta dela é o seguinte: quem são esses políticos prefeitos, vereadores, que podem participar do teu mandato e que têm o seu apoio Bom, eleitoral? É primeiro isso a pergunta? esclarecer o seguinte, É nesse aspecto? Não, fala, Martina. Não, pode falar. É que eu entendi isso. O que você usa para ter o apoio político nos... O que ele faz para Área convencer o social, resto dos deputados para Exato. apoiarem essa causa, é isso? Exatamente. Não, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu, em geral, apesar de ter partido, eu sou do PSDB, sou Quem é social-democrata. teu suplente convicto. de deputado aqui? Era o Mendes Tame, Ah. o deputado federal Mendes Aí Tame, de efetivou. Piracicaba. Não, ele vai efetivar agora com o Duarte Nogueira, prefeito Ah, o de Nogueira Ribeirão prefeito. Preto. Tá. E aí quem vai ser? Mas ele foi pro PV. O Mendes Tame foi pro PV, saiu do PSDB. Não sabia. É. E então agora é o Lobe Neto efetivo. Ah, o Lobe né? Neto. E vai entrar um vereador de Franca como suplente. Mas só voltando à Senhor pergunta responde. da Martina, dizendo assim, nós temos pouco tempo. Temos. É o seguinte, Responde a da Martina e depois nós temos mais eu uma. procuro não me ater na questão partidária, quando nós estamos falando de política pública. Política pública tem que ser apartidária. Ela tem que ter o interesse público na frente de tudo. O partido vale na eleição, depois tem que ser interesse público. Primeiro, interesse público. Então, qual é o interesse público e como é que nós vamos trabalhar. E quanto mais gente, melhor. Eu hoje estou convencido que quanto mais a gente consegue convencer os parlamentos, as câmaras municipais, a Assembleia, o Congresso Nacional, mais recursos para o orçamento da assistência. Eu fui um guerreiro o ano passado aqui nesta casa para levar adiante a votação do projeto. Aliás, quero agradecer também ao presidente Capês, porque ajudou nessa empreitada, de nós elegermos, criarmos o Fundo de Combate à Pobreza. Maravilhoso. O Estado de São Paulo criou, no meio de uma crise brutal, o Fundo de Combate à Pobreza. Com grana da que vai nos cerveja e dar do cigarro. Grana da cerveja e do cigarro, que vai nos dar 1 bilhão a mais de investimento no campo social. Isso foi graças ao entendimento dos deputados. Agradecer ao deputado Carlo Pignatari, Legal. agradecer ao Cauê Macris, enfim, a todos que nos ajudaram nessa articulação. E trabalhar sempre com apoios, buscar apoio político. Muitas vezes a gente fala assim, eu não quero saber de político. Ora, primeiro que... Não, tudo é política, Se né? você Não dá não pra- falar com o político, alguém vai falar. Né? E ele vai trabalhar. Então, ele trabalha por demanda. Então, quem grita mais, consegue mais. Eu tenho essa ideia de que os políticos são os nossos aliados para o bem. Então, nós temos que trazê-los para esse campo do bem. Meu amigo, secretário, deputado, Floriano, nosso tempo findou-se. Não acredito. Já? Verdade, 30 minutos corridos. Eu quero agradecer demais a tua participação. Muito obrigado. Quero Obrigado que a você eles venha, também. quero que você venha sempre aqui. É só pedir para a assessoria mandar um WhatsApp aí. Tá bom. Tem muitas perguntas, muita Parabéns dúvida. pelo seu programa, O programa é Martim. nosso programa. O programa tem como objetivo aproximar a juventude das autoridades, que a gente sabe que acaba ficando distante. Você não vai conseguir falar com 114 mil eleitores, mas o programa quer fazer essa ponte para Muito você, bem. Agradeço, quer fazer a ponte agradeço. para o secretariado, para os deputados estaduais e agradecer demais. Você agradecer a nossa plateia, uma salva de palmas. Fica devendo perguntas para a próxima entrevista. Você também pode ver pelo YouTube a Assembleia SP Conteúdo e
você assiste a TV Assembleia SP no digital aberto 61.2, canal 7 na NET e 9 na Vivo. Agradecer demais a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua paciência e conte com o nosso programa Tribuna Jovem. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.